Olá, escola parceira, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou Romina, gerente da PAR, o selo da Somos Educação, que cuida de escolas de livro didático, a partir das editoras Ática, Saraiva, Scipione e Atual. Então, hoje a gente está aqui para conversar sobre um tema extremamente latente na nossa sociedade, né? Que é a hiperconectividade e os desafios da educação digital. Então, antes de convidar aqui a nossa psicóloga Maíra Serra Azul, gostaria de pedir para que vocês acessem o QR Code, que está aí no canto superior da tela, ou os nossos assessores pedagógicos estão aí no chat para responder perguntas, para colocar o link também dessa pesquisa através do QR Code, que para a gente é tão importante. Então, eu tenho o prazer de convidar a Maíra, que é psicóloga clínica escolar, tem mestrado em psicologia da educação pela Universidade de Lisboa. Então, Maíra, as expectativas são altíssimas aqui, para a gente entender todo o contexto, não apenas a escola, mas também o contexto social. Porque antes de entrar na escola, a gente tem que se enxergar como sociedade e como é que está essa sociedade, olhando para esse tema hiperconectividade, né? Como é que eu também preciso me perceber, todos nós que estamos aqui nesse contexto. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada aqui com vocês. É um momento tão especial, né? Eu acho que é tão importante a gente conversar sobre esse tema, é um tema que realmente reverbera muito nas rodas de conversa, né? Nas universidades, então é um tema que realmente está muito vivo, né? É um prazer muito grande agradecer a Somos, né? Agradecer a Romina e a todas as escolas que estão aí nos assistindo pelo Brasil afora. E assim, realmente, quando a gente fala de hiperconectividade, não tem como ficar ali dentro da escola, né, pensando na escola como dentro dos muros da escola, né, a gente precisa olhar mesmo esse cenário maior, o cenário social, o cenário cultural, né, e todo o contexto que a gente vive atualmente, né, então, o que acontece lá fora, o que acontece na vida, ela atravessa os muros da escola, então a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, né, na atualidade. E também, assim, eu acho que falar de hiperconectividade é também falar sobre saúde mental, né? Tem uma conexão muito próxima entre as duas coisas, né? E falar sobre saúde mental é falar sobre tempo, falar sobre presença, falar sobre conexão humana, né? São itens da vida que a gente precisa olhar com muito carinho, muito cuidado, né? E especialmente porque não é um tema individual, né? Ele é um tema coletivo, ele é um tema social, não é uma questão que é só minha, é uma questão que é nossa, né? E cuidar da nossa mente é mesmo aprender sobre isso, sobre permanência, né? Aprender sobre Sim. como está presente, né? Como eu estou comigo, como eu estou com o outro, né? E como eu estou no instante, que a gente chama de presentificação, né? Então é um tema que acho que vale se conversar sobre. Eu acho que a gente tem muita coisa para dialogar realmente aqui, contribuir, né, juntos, todos nós juntos aqui com nossas escolas. Então, vamos entender um pouco aqui, Maíra, sobre o termo propriamente dito, né, como você acabou de dizer aí. Então, o termo hiperconectividade, hiperconexão, a gente está entendendo aqui que eles estão em todos os lugares. Sim. Mas o que é que eles realmente significam para as nossas vidas e para a escola, né? Então, assim, eu entendo que o sujeito, antes de entrar na escola, ele está no papel social dele fora da escola. Uhum. Então, esse contexto, muitas vezes, ele é muito abordado dentro da escola, mas não é a escola o único ambiente, né? Sim. Onde a gente estaria conectado. Então, vamos falar um pouco sobre o termo, para a gente poder entender aqui como é que a gente trata sobre isso, fora dos muros da escola, como você falou, né? Exato, o termo em si, né, a gente fala às vezes sem prestar atenção, né, no que está falando, mas o termo hiperconectividade, ele não tem a ver só com o uso da conexão, ou estar muito conectado, né, como seria uma visão literal do termo, né, estar muito conectado, não é isso, né, a gente sabe que o que a gente está falando é de um estado mesmo, né, um estado de conexão que é constante, que é contínuo, né, que não se desconecta, né, então a hiperconectividade, ela tem a ver com esse estado mental, né, de conexão contínua, né, esse fluxo de informações o tempo todo, né, um fluxo que captura muito a nossa atenção, né, então isso é que seria
o que a gente chama de hiperconectividade. Ou seja, é um modo de estar no mundo, né? Não é um modo, não é um comportamento, né? Não é só o que eu faço e o que eu ajo, como eu ajo com o meu celular, com o meu tablet, é um modo mesmo de viver, né? De estar no mundo, que altera, sim, a percepção, altera a nossa atenção, impacta nas nossas emoções, né? Todos nós já sentimos isso, eu e você, com certeza, né? Que às vezes a gente nem está online, né? A gente está mesmo desconectado, mas essa sensação de que está o tempo inteiro ligado, né? Por dentro, isso tem um preço muito alto, né? E aí eu queria, assim, e eu queria trazer a ideia de como é que a literatura atual traz esse tema, né? Assim, que autores a gente podia falar, e aí eu trouxe algumas ideias aqui, né, de alguns autores que eu acho que são muito importantes, porque a literatura tem se debruçado, né, sobre esse tema, porque é um tema que realmente tem um impacto muito grande, e eu acho que todos, pelo menos a área acadêmica, né, quem pensa sobre isso, está muito preocupado de entender como é que isso está impactando na nossa vida e nas gerações que vêm por aí, né. E aí eu trouxe esse autor, né, que é o Johan Hari, que ele traz um livro muito bacana, que é o Foco Roubado. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Inclusive, o subtítulo é Os Ladrões de Atenção da Vida Moderna, né? E ele traz mesmo, assim, uma investigação, sabe, das causas dessa crise que a gente vive, né? Uma crise de atenção, realmente contemporânea de atenção. É uma crise de atenção, né? Que é a ideia de que a dificuldade dessa nossa atenção, essa dificuldade de concentração, ela não é uma dificuldade que está só no meu nível individual, né? Ela é uma dificuldade, não é um fracasso. Aí eu não consigo prestar atenção, né? Ela é mesmo resultado de um conjunto de forças, né? Como ele usa, né? Que são forças sociais, que são forças tecnológicas e especialmente forças econômicas, né? Que elas competem ali pelo nosso foco, pela nossa atenção, né? Então, esse é um autor, assim, muito perspicaz, sabe? Ele traz muita densidade, muitos estudos sobre o tema. É uma pesquisa muito longa, mas ele fala também de uma forma que dialoga com quem está lendo, né? Vale muito a pena. E aí ele traz a ideia, que eu achei super bacana, do cansaço invisível, né? Que é exatamente essa presença constante da ansiedade, da distração, né? Essa exaustão mental, mesmo quando a gente pensa que está descansando, que está desconectado, né? E um outro autor que eu acho super legal, que eu acho que vale muito a pena, esse eu acho que é até mais conhecido, porque ele tem livros aí que já foram best-seller, né? Então tem Sapiens, e tem alguns livros, que é o Yuval Noah Harari. Ele trouxe um livro agora um pouco mais atual, que é o Nexus, que é bacana. Ele diz assim, que é o subtítulo do livro, né? Uma breve história das redes de informação, da Idade da Pedra à Inteligência Artificial. Ele diz breve, mas não é breve, né? Na verdade, é um livro bem denso, eu estou com ele aqui. É um livro grande, mas que traz muita coisa, e aqui ele traz, assim, uma amplidão mesmo, assim, uma amplitude sobre como é, e que, historicamente, essa relação com a informação, né, que é o que a gente fala, as redes de informação, constroem, né, e como é que molda o poder e a consciência humana, né? Então, até o termo Nexus, que é do livro, né, ele traz esse termo, que é exatamente a história da humanidade, a história de como as redes controlam o mundo, né? Porque nexus em latim quer dizer conexão. E aí também trouxe uma ideia, né, que eu achei bacana, que é a informação como se fosse o nosso novo oxigênio, né? A gente está respirando dados o tempo todo, né? Essa sensação de que a nossa vida funciona em torno dos dados, das informações, né? Do que a gente vê, do que a gente escuta o tempo todo, né? Só que aí traz uma ideia que eu acho que vale muito a pena a gente pensar um pouquinho, né, que diante dessa densidade de informações, né, da quantidade de informações, a nossa mente asfixia, né? E a clareza, que é o fruto do conhecimento, deveria ser, ela é sufocada pelo excesso de informação, né? E a gente sente isso na nossa vida, né? Assim, às vezes são tantas informações, são tantas leituras, são tantas coisas que a gente tem que ver, às vezes, nós como profissionais também, né, assim, a live tal, o filme tal, eu tenho que ler o livro tal, eu tenho que ver, né, como é que eu me conecto aqui com esse grupo de estudo, e aí, às vezes a gente vai sendo dominado mesmo, e respirando tantos dados, né. Isso aí, Maíra, e assim, né,
Essa sensação eu estou vivendo exatamente nesse momento. Então, quando você está trazendo essa sugestão de leitura, eu fico, ai, meu Deus, eu queria. Como eu queria ler isso daí? Isso daí também eu queria, né? Então, assim, como a gente fica o tempo inteiro também, né? E eu acho que a gente vai falar um pouco também sobre isso aqui mais adiante, pela Isso. conversa que a gente teve, que é como é também que a gente consegue olhar para a prioridade, ter presença, né? Não é o momento agora para eu fazer isso, mas em outro momento, então, né? Que também não adianta a gente, no meu caso aqui, por exemplo, correr, eu vou comprar o livro e o livro vai ficar aqui olhando para mim e eu não vou conseguir ler o livro, né? Então, acho que mais adiante a gente vai falar sobre isso. Mas isso tem tudo a ver, assim, com a questão da hiperconectividade. A gente não está mexendo em nada tecnológico, digamos assim, né? A não ser essa plataforma que a gente está transmitindo a live, mas a gente está hiperconectado. Eu estou com a cabeça aqui no livro que eu queria estar lendo. Exatamente. Exatamente. E aí a gente vê que isso tem um impacto, e aí a gente vai conversar um pouco mais, né, já. E aí, como é que isso se manifesta na sociedade? Tudo isso que a gente já começou a falar, né? Essa hiperconectividade, o excesso de informação, né? A falta de filtro da informação, a falta de cuidado com a presentificação. E aí a gente vê realmente uma série de impactos, né? Tanto individuais como no nível social mesmo. É fácil a gente ouvir esse termo, uma epidemia de ansiedade, né? Uma epidemia, a questão do burnout também. Então, a ansiedade muito elevada, né? A fadiga mental, é óbvio, só deixar claro, né? Que todos esses aspectos não são exclusivamente causados pelo uso excessivo da tecnologia e pela hiperconectividade, óbvio, né? Mas tem são fortemente ligados a isso, né? A fadiga mental, dificuldade em manter o foco, né? A gente tem aí uma onda muito grande, né? Um elevado número de crianças, adolescentes e adultos com TDAH, e que existem mesmo os diagnósticos corretos, mas a gente sabe também que tem, por outro lado, uma dificuldade atual mesmo, da nossa contemporaneidade, de conseguir focar, né? E aí tem o impacto da hiperconectividade nisso, né? Além disso, a dificuldade para fazer reflexões mais profundas. Esse é um tema que eu acho que é muito importante. Que bom que a gente está aqui para fazer isso, né? Para aprofundar em algumas reflexões. A gente vê que a sociedade está perdendo um pouco isso, né? Pelo excesso de informações rápidas, né? Pelo excesso de informações superficiais e prontas, né? Então, a gente recebe muita coisa pronta. E isso tem gerado uma dificuldade de fazer reflexões mais profundas. Outro tópico, né? Dificuldade de priorizar. Então, talvez nós que estamos aqui, né? Nossa fase, a fase do trabalho, a gente sinta muito isso, né? Que parece que tudo é igualmente importante e a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? Isso tem um peso, né? Isso tem um preço muito alto. E está muito associado ao último tópico, né? Que é o senso de urgência. Parece que tudo tem que ser para ontem, né? Em todos os ambientes, né, Maíra? Eu acho que em todos os ambientes. Na casa da gente, no trabalho da gente. Às vezes até já ouvi relatos, né, de colegas que viajando, tá de férias, aí nos primeiros dias a pessoa ainda tá lá, mas assim, não tá de férias, né? Que tudo é urgente. Calma, não né? Se desconectar, não é? Isso, não consegue. E assim, Maíra, você percebe que essas questões envolvendo a hiperconexão tem alguma faixa etária específica? A gente percebe assim, de uma maneira geral, né? Todos nós vivemos muito nesse movimento da hiperconexão, né? Tanto para os jovens, para as crianças que chegam na escola, como para os adultos que vão ao trabalho, né? Que já chegam com uma série de questões pessoais, né? Expectativas familiares, conflitos, muita pressão, por desempenho não só dos adultos, né? Que trabalham, mas também das crianças e adolescentes que estão aí na escola, dos jovens que estão na faculdade, existe esse movimento de muita pressão por desempenho, mas que dentro desse contexto todo, somam-se mensagens, né, o excesso de acesso, vamos dizer assim, o excesso de acesso às redes sociais, né, o excesso de informações rápidas. Então, o que a gente diz é que a tecnologia, ela intensifica mesmo esses efeitos, né, ela não causa, mas ela intensifica, né, ela amplia, é quase que
como uma lente mesmo, né? E a tecnologia, ela amplia de uma forma que pode não ser tão saudável se não for cuidada, né? Por quê? Porque ela amplia também a distração, ela amplia a ansiedade, né? Essa sensação de sobrecarga. A gente precisa ter, né, muito cuidado com isso, né? De como esse movimento vem. Mas aí, mesmo sendo de uma forma geral, eu trouxe aqui algumas ideias, alguns detalhes que são mais específicos para cada fase. Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, porque eu acho que vale a pena a gente olhar, porque às vezes a gente generaliza, como se todos estivessem vivendo isso da mesma forma, né? Mas, apesar de todos estarem sendo especialmente impactados, eu até não coloquei aqui após a idade adulta, né? Toda a faixa etária que vem depois dessa, porque eu acho que é a faixa que sofre menos, vamos dizer assim, no sentido que tem menos impacto da hiperconectividade, por uma questão geracional mesmo. Mas já vai, essa faixa adulta já vai se tornar também, né? A quarta, vamos dizer assim, o quarto grupo. A etária, né? O quarto grupo, sim. O quarto grupo, que eu não coloquei, porque hoje a gente sabe que ainda não tem um impacto tão grande. Tem, mas não tanto. E aí a gente vê o que é o impacto maior na infância, né? Dessa hiperconectividade, de estar em excesso, né? De estar sem pausa, de estar em troca entre uma coisa e outra, né? Porque impacta no desenvolvimento cognitivo, especialmente, no desenvolvimento emocional e no desenvolvimento social. Então, assim, primeiro que a criança, ela está em formação, né? E aí, isso tem um impacto que ele gera uma outra série de impactos durante a vida, né? Então, essa exposição excessiva e não mediada, porque a questão é essa também, né? Essa é excessiva e não mediada. Esse ponto é muito importante, né, Maíra? E não mediada. Porque a escola sozinha, a gente vai também conversar mais adiante, ela não vai dar conta de todas essas, né? Todas essas questões aí que precisam ser olhadas. Exatamente. Porque, assim, enfim, a gente vai conversar um pouco mais depois sobre isso, mas a mediação, ela tem uma importância imensa nisso, né? Porque não é simplesmente deixar de usar, né? É saber como usar, né? É ser mediado. Mas essa exposição excessiva, né, nas crianças especialmente, e não mediada, ela compromete mesmo a atenção, sustentado o sono, né? As crianças ficam mais elétricas, têm mais dificuldade de desconectar, de dormir. A linguagem. Por que a linguagem? Porque ficam muito mais passivas, né? Eu assisto, vejo, e aí tem coisas muito prontas, e aí elas ficam mais passivas, e tem um impacto aí nesse desenvolvimento da linguagem, né? Mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, que quanto mais a criança usa, né, a tecnologia, mais a tecnologia, ela se basta, vamos dizer assim, né? Ela e a tecnologia, ela e a tela, ela... E ela, quanto mais ela usa, menos ela se conecta com interações reais, né? Então, essa interação presencial, essa interação real, que é essencial, que é formadora, né, que é estrutural para a criança, ela tá sendo muito afetada pelo uso, né, excessivo da tecnologia, né? E ela é essencial por quê? Porque ela é como se fosse o cerne do desenvolvimento da empatia, né, e da autorregulação. Eu só consigo saber como me regular se eu estiver conectada com o outro, né? Se eu estiver presente em situações que exijam a minha autorregulação. Então, é uma série de impactos que a gente está vendo aí na infância, né? E aí vai passar para a adolescência, a gente já muda um pouquinho o foco, né? Que aí já vem muito com o impacto da hiperconectividade na adolescência, tem muito a ver com a identidade, com a construção da identidade, né? Como essa construção da identidade impacta na saúde mental, essa relação entre as duas coisas, né? E por que nesse caso? Porque as redes sociais, elas são mesmo quase que uma arena, né? Uma arena assim estão todos quase que uma vitrine, né? Todos se comparando e a questão da validação, né? Que isso tem um peso muito grande na adolescência, né? Eu preciso ser validado, eu preciso ser reconhecido. E aí vem uma série de questões que mexem muito com a ansiedade, né? Que mexem com a autoestima, né? Provocando baixa autoestima. E tem um ponto muito específico que eu acho, que tem muito a ver com o que a gente está conversando, que é essa dependência da dopamina digital, né? Que é exatamente
esse reforço, né, que é direto, que é diário, que são os likes, que são as notificações, que são as recompensas rápidas, isso gera mesmo uma dependência, né? Ou seja, não é só o tempo de tela, como a gente vinha, né, já vem conversando um pouco, né? Mas como é que a gente usa essa tela, o padrão do uso, né? Especialmente na adolescência, a gente vê também um uso meio compulsivo, né? Muitas horas, né? Com um uso, às vezes, até mais noturno, muitas horas durante a noite, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, também vem um prejuízo aí no foco, né? No sono, no bem-estar, de uma forma geral, né? E aí, chegando na fase adulta... Maíra, antes de ir para a fase adulta, eu nem sei se essa dopamina digital para aí na fase da adolescência, viu? Eu nem sei, analisando bem aqui os contextos sociais, eu nem sei se essa dopamina digital não já está aí, já pode ser replicada aí na fase adulta também, né? Com toda certeza, né? Com toda certeza. É tanto que, na verdade, virou um modo de vida, né? Então, assim, é um modo assim, um funcionamento econômico, tem pessoas que ganham a vida com isso, né? Tem pessoas que realmente constroem uma identidade, né? E que passa mesmo da adolescência para a idade adulta, né? E que vivem muito disso, né? Dos likes, das notificações, dessas recompensas. Então, você tem toda a razão. Eu acho que a adolescência é só onde isso começa a ter um peso muito grande, né? E o impacto, ele pode ser um pouco mais prejudicial, né? Porque o adolescente, ele está em formação, né? Então, realmente, essa dependência, ela tem um impacto um pouco maior, porque mexe muito com a autoestima, mexe muito com a ansiedade, né? Com a identidade. Então, eu acho que tem... Mas você tem toda a razão. Mas aí, chegando na fase adulta, né? A gente já falou da continuidade aí dessa dependência, mas tem muito a ver também com essa... A gente já sente mais uma sobrecarga, né? Todos nós aqui já sentimos isso. A manifestação na fase adulta é muito como uma sobrecarga mental, né? Como se a gente tivesse com tanta coisa na mente, né? Com tanta informação que fica excessivo, né? E que esse estímulo, esse excesso de estímulo, ele gera mesmo algum adoecimento. E aí a gente já falou disso anteriormente, muito rapidamente, mas a pressão por disponibilidade, né? Essa pressão, eu tenho que estar disponível o tempo todo, é muito comum nessa fase adulta, né? Como você disse, não só no trabalho, mas na família também, né? Nas relações de amizade. Se uma amiga manda uma mensagem, eu não respondo, ela pode achar que eu não estou dando atenção. Se eu mando uma mensagem e a pessoa não responde, eu acho que ela, né, não está valorizando o que eu digo. Então, tem muito essa pressão pela disponibilidade, né? E aí, isso tem uma consequência, né? A consequência, fadiga mental, ansiedade. E aí, no trabalho, uma redução da produtividade. Então, é ilusório achar que a pessoa que está super conectada, né, que está o tempo todo ligada em tudo, ela produz mais, né? Na verdade, ela pode, reduzir a produtividade, né? Porque exige uma energia, né, e um esforço mental que pode ser maior do que o que é suportável, né? E aí isso acaba diminuindo a capacidade de concentração, a qualidade das decisões. Tem muitas coisas aí que podem impactar aí nas fases todas. Olha, Maíra, que maravilhoso, viu, nossa conversa até agora, porque faz a gente realmente tentar buscar, né, outras alternativas aqui com relação ao nosso autocuidado. Uhum. E Maíra, então, visto que a hiperconectividade ela não tem uma faixa etária, né, como você colocou aí, nem pessoas específicas, vamos pensar agora um pouco sobre o ponto de vista do ambiente escolar, né? Porque a escola hoje, a gente sabe que ela vive um paradoxo. Sim. De um lado, a gente busca a inovação para se manter, né, competitivo no mercado educacional, e do outro lado, a necessidade... E também não só para se manter competitivo, né? Porque o cliente, aluno, ele vive em outra geração, né? Então, para a gente se conectar com esse objetivo principal, que é o aprendizado, a gente também tem que entender como é que a gente atinge esse público, né? Que é o aluno. Então, a escola busca essa inovação por esses motivos, ou por causa do mercado mesmo, ou por causa do próprio cliente aluno.
e também a necessidade de cumprir o seu papel social, que é o desenvolvimento através da interação humana. Uhum. E eu entendo aqui, através da sua fala, né, que uma coisa não exclui a outra. Isso faz sentido? Total. Faz todo sentido, né? É exatamente o que você disse, o paradoxo da escola, né? Na verdade, são lados aparentemente opostos, mas que não deveriam ser e podem não ser, né? É por isso que a gente está aqui também conversando sobre isso, né? Existe mesmo essa pressão, né? Pela inovação. É a realidade, é o que a gente vive hoje, é como, não sei, sei lá, depois da invenção da roda, a gente não querer mais usar a roda, porque, né, pode fazer mal usar a roda. Não é isso, né? Existe, é assim que a gente está, é o real, né? Mas tem o que é que se chega ao, né, o que é que se percebe, né? Que tudo que é em excesso, né? E que chega num ponto que a gente consegue perceber o que é que está fazendo mal, a gente precisa dar um passinho atrás só para entender, né? Então, tem por um lado essa pressão mesmo pela inovação, né? Pelo uso das plataformas, a história da gamificação que é muito, muito presente hoje, não tem como deixar de ser, né? Os meninos se conectam, os alunos se conectam muito com isso, né? Mas a gente sente que eles também sentem, nós também sentimos a necessidade de voltar a cuidar mais desse vínculo, né? De voltar a cuidar mais dessa interação, né? É quase que puxou muito para um lado e agora a gente tem que entender que o outro é tão importante quanto chegar no equilíbrio, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente conseguir trazer esse paradoxo ser atualizado, vamos dizer assim, de uma forma mais íntegra, né? Mais conectada, mais harmônica, pronto, seria essa a palavra, né? A gente conseguir harmonizar a tecnologia. Mais coerente com o contexto social que a gente vive, né, Maíra? Mais coerente. Não adianta a gente puxar muito, como você falou, puxar muito para um lado e descobrir o outro lado, né? Deixar o outro lado descoberto. Exatamente. Eu acho que é achar a coerência. Exatamente. Da escola, que é como você está colocando aí. Exatamente. Sobre o que aponta, né, a BNCC. Uhum, exato. E aí, o que a gente pensa, assim, ó, tudo que é pensado em educação, ele é muito bem pensado, né? Assim, é muito estudado, né? É muito conversado sobre. A BNCC, ela traz mesmo, né? A ideia do uso da tecnologia, óbvio que ela não vai condenar a tecnologia, né? Inclusive, ela valoriza o uso da tecnologia, né? Mas desde o quê? Desde que seja um uso crítico, né? Desde que seja um uso ético, reflexivo, né? Ou seja, a tecnologia ela tem que ser usada, e não tem como não ser, né? Para ampliar o aprendizado, né? Só que o que é importantíssimo, que a própria BNCC traz, que a tecnologia ela não pode substituir as experiências humanas. Então, é aí que está, né? Eu acho que o pulo do gato, vamos dizer assim, né? É usar a tecnologia e não substituir as experiências humanas, né? É trazer essa conexão real entre as duas coisas, né? Esse equilíbrio, né, Maíra? Que a gente gosta tanto de usar essa palavra. Exatamente. A gente... Pode falar. Pode dizer. A gente tenta o tempo todo aqui, né, esse desafio mesmo de equilibrar a inovação e a presença humana. Uhum. Porque a escola tem esse papel social, a gente está vendo aí o slide que você projetou sobre a BNCC, a gente toda hora está tentando se adaptar aqui à questão do novíssimo ensino médio, a questão da educação midiática, né, que também é um tema que está sendo muito explorado, e aí isso já me remete, Maíra, para a questão dos eixos, né, que é o tempo, o propósito e a presença. E a gente já começou também a falar lá na introdução. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos. E aí, assim, antes de chegar lá nos eixos, eu queria trazer um tema que está super, vamos dizer assim, mais contemporâneo, né? Assim, um tema que a gente vê que gera ali uma curiosidade, né? Que é a ecologia da atenção. Né? É um tema que eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre, até chegar lá, né? No tempo, propósito e presença. E o que é que seria a ecologia da atenção? Tu tem alguma ideia do que é a ecologia da atenção? Tu acha? Então, né, Maíra? Eu dei o meu bom e velho Google aqui, mas eu preciso beber da fonte aqui da especialista. Então, assim, eu até li, entendi, mas eu preciso entender e aplicar.
Uhum. Quem está aplicando. Nós, né? Nós todos estamos em aprendizado constante. Todos nós estamos aí. Inclusive porque esse tema é um tema que se atualiza o tempo todo, né? Então, estamos todos nesse movimento de aprendizagem, né? Mas, assim, eu acho que é um tema legal porque ele é uma abordagem mesmo, né? Que ele entende que ela, né, a ecologia da atenção, ela entende a atenção como um recurso vivo. Não é individual, não sou só eu que tenho a minha capacidade atencional mais ou menos prejudicada, mais ou menos utilizada, né? Entende como se fosse mesmo um recurso complexo que é coletivo, né? É um recurso que é moldado por fatores ambientais, que é moldado por fatores sociais. Ou seja, a nossa atenção, ela deve ser cultivada e ela deve ser cuidada, né? A nossa capacidade de atenção, ela não tem a ver só comigo, a gente até falou isso no comecinho, né? Ela tem a ver com o ambiente também, né? Ela tem a ver com como é construído esse ambiente, como esse ambiente pode favorecer, né? Ou dificultar a nossa capacidade atencional. E existia um termo que se falava antes não, ainda se fala, mas enfim, é paralelo a isso, que é a economia da atenção, né? Ou seja, a atenção é um recurso escasso e que eu tenho que economizar a minha capacidade de atenção para que ela não se esvazie, né? E aí essa proposta, ela traz esse outro lado, né? Que não é guardar, né? É cuidar do que está fora, para que o que está fora, né? Que é o contexto, que é o ambiente, ele favoreça a qualidade da nossa atenção, né? E aí como é que a gente aplica isso para a educação, né? É exatamente reconhecer e criar ambientes que cultivem essa atenção, né, de uma forma saudável, nos alunos, nos professores, né, nos educadores, na equipe. Ou seja, não é esperar só que o aluno consiga prestar atenção no que está sendo dado, que o professor tenha um foco ali no planejamento dele. É a gente entender que existe um contexto, né, que existe um ambiente que pode ser favorável, né, e que pode promover essa atenção, né, e por isso o termo ecologia da atenção. Ou seja, promover um ambiente que faça essa conexão mesmo, corpo, mente, relações, né, em vez de apenas o foco só no intelecto, né, ou na transmissão das informações, que é como era, né, a nossa educação anterior, era muito essa coisa da transmissão de informações, né, e a gente percebe a importância disso ser um ambiente promotor da atenção, né, um ambiente que, por isso o termo ecologia da atenção. E assim, Maíra, eu conheço escolas, né, que são nossas parceiras e que é porque não existe uma relação direta entre ser analógico e promover a ecologia da educação, não existe. Uhum. Eu tenho clientes, assim, a gente tem, né, parceiras, escolas parceiras, que elas são extremamente tecnológicas, elas usam os livros, por exemplo, no seu formato digital, e elas promovem esses ambientes dentro da escola, né? Ainda são poucas, mas eu vejo uma crescente. De uns 3 anos para cá, eu vejo uma crescente. E as escolas, elas estão hoje se reposicionando no mercado, promovendo justamente ou ambientes dentro da escola físicos, ou momentos que eles vão convidar o aluno a praticar essa questão da ecologia da atenção, né? Então, eu acho que isso quando for entendido dessa maneira, de que também no ambiente escolar que a gente pode promover um ambiente, vai ser bem bacana. Exatamente. E assim, eu vou voltar um pouquinho só para, não quero me estender muito nesse tema, né, que é a questão da lei, do uso do celular e dos aparelhos eletrônicos na escola, mas assim, não são coisas que competem, né, assim, porque tem uma lei que proíbe, não é disso que a gente fala, né, assim, a gente está falando do uso da tecnologia de uma forma ampla, né, então as escolas, elas podem usar tablets, né, elas podem usar, levar os alunos para, enfim, fazer uma pesquisa no laboratório que tenha, né, algum tipo, robótica, né, então, enfim, tem uma série de usos que podem ser feitos e que respeitem o que está proposto pela lei, né, é mais ou menos isso. E que, quanto mais o aluno sabe, entende, tem essa literacia, né, tecnológica, né, assim, eu entendo como eu uso a tecnologia, mais ele vai ter ferramenta para fazer um bom uso, né, então a gente sabe a importância de ensinar, né, mas esse ensino, né, essa literacia também, esse aprendizado
em tecnologia, ele pode e deve exatamente ser promovido em um ambiente que seja saudável, em um ambiente que favoreça essas conexões. É bem isso mesmo, você tem toda a razão. E aí, voltando aqui para os nossos eixos, né? Assim, como é que a gente pode pensar no equilíbrio, né? No equilíbrio. É exatamente o equilíbrio entre os 3 eixos que a gente identifica, né? Que são eixos que estão na base da saúde, né? Da saúde mental e do movimento saudável, de uma relação saudável com a tecnologia, certo? São eixos muito importantes, que é exatamente o tempo, o propósito e a presença, né? O que é isso, né? O tempo hoje, né? A gente sabe que é o primeiro a ser sequestrado, né? A gente passa o tempo todo, a palavra tempo está o tempo inteiro na nossa boca, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E aí, qual é o desafio? O tempo tá correndo muito rápido, o ano está terminando, e aí a gente faz isso o tempo inteiro, né? É exatamente conseguir usar esse tempo a nosso favor, né? Então, é o aprendizado que exige mesmo essa pausa, né? Exige uma reflexão, exige um ritmo, né? Então, os meninos, os alunos, né? Os nossos filhos, né? Os alunos das escolas, das universidades, eles precisam também voltar a entender e aprender a lidar com ritmo, né, com ritmo de pensamento, com reflexão, com pausa, né, porque eles já são muito bombardeados, né, de informações o tempo inteiro, e a gente precisa ajudá-los a entender esse tempo, né, como um recurso, né, é um recurso raro, né? Ele é um recurso importante, mas ele precisa ser cuidado, né? E aí, por isso, é importante a gente fazer pausas, entender o que é a reflexão, como é que eu posso utilizar o tempo ao meu favor e não ficar correndo atrás dele, né? Esse é um pilar, vamos dizer assim. O outro é o propósito, né? Como é que eu posso usar a informação, as informações, as redes de informação, a tecnologia, com propósito, né? Então, esse é um ponto muito importante. O que é educa, né? O que é que traz conhecimento? É a quantidade de informação? A gente já sabe que não é, né? A gente já sabe que não é a quantidade de informação que leva ao conhecimento. A gente sabe que é exatamente o sentido que ela carrega. Então, se é uma informação que faz sentido, se é uma informação que tem um propósito, né? E a tecnologia entra como um uso de uma tecnologia com propósito de aprender, um uso né, inclusive na lei diz assim, na BNCC também, né, com fins pedagógicos, ela pode ser pode ser uma grande oportunidade, né? E precisa ser ensinado, né, Maíra? Porque senão a gente... onde é que o aluno vai aprender a usar a tecnologia para o propósito de aprender as coisas que são ensinadas na escola, se ele não está aprendendo isso no ambiente escolar, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão aí de ter na escola o ambiente social responsável para isso é fundamental. Sim. Porque senão eu sou professora, né? Uhum. Porque senão a gente vai ficar recebendo os nossos alunos que não aprenderam com a gente dentro da escola a, de repente, fazer uma pesquisa básica, Sim. né? Ou escrever um texto, ou se valer do chat GPT e dele fazer um filtro para o que realmente ele quer transmitir, ele vai aprender, se a gente não proporcionar isso dentro da escola, né? Sim. Onde é que ele vai aprender isso? E isso é exatamente o que a gente chama de propósito, né? É quando existe um sentido no uso. O perigo não é o uso, né? É o uso sem pausa, é o uso sem controle, é o uso sem sentido, né? Quando a gente consegue implementar o sentido, né, para o aluno, quando ele consegue entender, ou
ou para nós mesmos, né? Ou para os nossos familiares, ou para os nossos filhos, né? Por que ele está usando aquilo? Qual é o propósito? O que é que ele está aprendendo com aquilo, né? Isso faz todo sentido, né? E aí é o que a gente chama de transformar o conhecimento em sabedoria, porque só informação é só acúmulo, né? É só colocar coisas dentro de um saco. Mas transformar em sabedoria precisa de propósito, precisa de sentido, precisa de reflexão, né? E eu acho que isso é importante, é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? E o terceiro tópico, e muito, muito importante, é a presença, né? Então, cultivar a presença, cultivar o movimento de estar inteiro no momento presente, né? De fazer parte do que eu estou vivendo, né? De alinhar a atenção, foco, para onde eu direciono minha atenção, com o meu corpo, como o meu corpo está nesse momento, né? E com as emoções que eu estou vivendo. Isso é um movimento que precisa, às vezes, de treino mesmo, assim, precisa de cuidado, né? Precisa de cultivo, porque senão a gente vive no piloto automático, e aí somos todos nós, né? Não é só o adolescente que está com o celular o tempo todo na mão, até porque nós também vivemos com o celular muito conectados, né? Não é só a criança que está o tempo todo numa tela, somos todos nós. Esse caminho para a presença, ele é um caminho que precisa ser cultivado. Às vezes a gente precisa se forçar a fazer isso, né? A pausa, a estar presente, a ouvir quando alguém está falando, a olhar para a pessoa quando a pessoa está falando, né? Por quê? Porque isso vai suspendendo mesmo essas dispersões, né? Vai isso sequestrando, né? Quando a gente não faz isso, né, Maíra? Acho que vai sequestrando. vai. E essa palavra emoção aí me chama muita atenção, porque eu acho, e aí você me ajuda aqui, né? Ajuda a gente aqui, que nesse eixo presença, Maíra, a empatia, ela tem relação com isso aí, não tem? Relação? Completamente, né? Porque, assim, a presença e a empatia, elas estão muito conectadas, né? Se eu estou, imagina, se eu não estou presente, se eu não conecto a minha emoção, né, ao momento que eu estou vivendo, a atenção que eu dou ao momento que eu estou vivendo, e se eu estou em conexão com alguém, né, por exemplo, eu tenho um momento de vida que eu tenho uma experiência de vida com alguém, com um colega, com um amigo, com um namorado, se eu não estou presente, eu não consigo me conectar com o outro, né, e eu não consigo sentir a empatia, eu não consigo ter empatia, né, por quê? Porque esse movimento que a gente vive muito, que a gente tem falado aí desde o começo, né, que é a hiperconectividade, ela simplifica um pouco as emoções, né, como a gente viu um pouquinho anteriormente. Ela simplifica as emoções, né, pelo excesso de tela, pelo excesso de virtual, às vezes até a literacia mesmo, até a compreensão do que é cada emoção, ela está vivida de uma forma mais diferente, né? Porque a gente vive muito no virtual. E aí as pessoas vivem pouco essa convivência, né? Elas têm pouca convivência. Não é que tem pouca, né? Mas, enfim, tem reduzido a convivência. E aí, como é que eu me coloco no lugar do outro? Né? Se às vezes eu não consigo nem conectar a emoção que eu sinto comigo mesmo, né? Assim, imagina com o outro. Porque a gente está tão no virtual que fica nesse movimento de existe uma tela entre nós. Às vezes é uma tela entre eu e o outro, né? E às vezes a tela é comigo mesma. Então tem um filtro já natural, e os filtros aí nem se fala se a gente for entrar nessa seara, né, do que é o filtro na vida de uma adolescente, por exemplo, né? Mas esse filtro, ele embaça mesmo, ele esgarça, né, essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Por quê? Porque, exatamente, essa convivência, que é muito mais digital do que real, né, ela reduz esse tempo de escuta, o tempo de compreensão do outro, né, o tempo de se importar com o outro, a capacidade de se importar com o outro. Né? E aí a gente vê muito isso nas escolas, nas relações, né, que é o excesso de tela, o excesso de superficialidade
que gera muitas vezes uma impaciência com a dor do outro, né? Uma impaciência com a profundidade do outro. A gente está tão superficial que a profundidade do outro, dos sentimentos do outro, das dores do outro, não fazem parte do meu mundo, eu não quero ter contato com isso. Aí eu sou impaciente, eu fico, né, irritado, eu entro em conflito porque eu não quero chegar perto, eu me isolo, e aí a gente vê isso na escola, né, com uma certa frequência. Sim. Aqui a gente já tem conteúdo para mais live, viu, Maíra? Porque um assunto vai puxando o outro. Mas a gente já tem que caminhar aqui para o nosso final, Maíra, e a gente não pode sair daqui, né, sem ouvir de você. Quais são as dicas, né, que você poderia dar para nós, educadores, as escolas que nos assistem, para a gente no nosso papel no trabalho, no nosso papel na família, né? Então, diante de tudo isso que você falou, mas olhando para o ambiente escolar, né, que é o que o que mais importa aqui nesse momento, quais são as dicas que você poderia nos dar para que a gente viva essa jornada aí de forma menos hiperconectada? Sim. Então, tem muitas aí, né? Eu tentei compilar aqui algumas que eu acho que são muito importantes. Claro que você pode aí me ajudar e acrescentar, né, nessa lista de práticas que podem ser mais saudáveis, que podem promover, né, essa saúde. E aí, as escolas também, né, Maíra, podem contribuir aí no chat, colocando quais são as práticas, né, que elas costumam desenvolver na escola. Isso, práticas pessoais ou práticas do chão de escola mesmo, né? Eu acho que a gente pode fazer um movimento aqui de colher essas ideias para fazer um compilado, né, de boas ideias para isso. Mas eu acho que é importante rituais de pausa, né? Às vezes, assim, parece muito idealizado, mas às vezes bastam 3 minutos. Né? No começo de uma aula, por exemplo, ou no final da aula, né? De uma respiração, de uma técnica de respiração, de uma música calma. Eu sei demais como é o dia a dia de escola, eu estou na escola, eu sei o que é isso. Mas nem que seja uma vez por semana, né? Nem que seja. Isso é bom para a pessoa que faz, né? É bom para quem sente. Então, rituais de pausas, né? Assim, muitas escolas já fazem isso, mas, por exemplo, reuniões, ter aquela acolhida inicial, uma musiquinha, né? Ter, sei lá, um lanche, pausas, né? Para que o dia a dia fique um pouco mais leve. Uma outra coisa que eu acho que é bem bacana, que é bem importante, é a gente cuidar da atenção. Cuidar no sentido mesmo de nutrir, né? Assim, como é que eu faço isso? Como é que eu olho para a minha capacidade de atenção de uma forma promotora, né? Assim, de promover a atenção. Por exemplo, uma leitura mais profunda. A gente meio que se forçar a fazer isso, né? Não ficar só no Instagram, né? Assim, eu quero um livro, nem que seja um livro a cada 2 meses, né? Então, e pode ser um livro no Kindle, né, Maíra? Não precisa ser um livro de papel, porque a gente está falando de atividade de leitura profunda. A gente não está falando do veículo que vai trazer esse tipo de leitura, né? A gente está falando de leitura profunda. Leitura profunda, né? Porque é exatamente para estimular, porque o nosso cérebro ele vai se acomodando ao que a gente faz, a gente sabe disso, né? A plasticidade. Ele vai se acomodando ao que a gente exercita. Então, se eu só leio coisas muito rápidas, né, e muito superficiais, a gente vai perdendo essa capacidade. Então, um exercício bom é realmente se forçar a fazer leituras um pouco mais profundas, né? Um exercício de observação, né? Observar o ambiente, 3 minutos, pode ser final de semana, se não consegue na semana, só para ouvir o que é que está passando ao redor, só para ver o que é que está ao seu redor, né? Para sentir, prestar atenção no cheiro das coisas, né? Uma outra atividade é exatamente a capacidade de escuta. E aqui eu dou uma dica no nosso dia a dia, né? Nas nossas conexões, nas nossas relações. Às vezes a gente tem muita necessidade de fala e pouca capacidade de escuta. E eu não estou falando, né, assim, que isso é um exercício do psicólogo, a capacidade de escuta, não, né? Assim, é claro que o psicólogo, ele tem, falando aqui da minha área, a escuta ativa, a escuta que é treinada, né? Mas todos nós, como seres humanos, precisamos exercitar a capacidade de escuta, porque isso também presentifica, né? Assim, se eu estou numa relação, se eu estou com uma amiga num café
E parece que é cada um ali lutando para quem fala mais sobre a sua própria vida e quem escuta menos sobre a vida do outro, até a relação vai, né, se enfraquecendo. E aí isso também tem a ver com a nossa atenção, a capacidade de prestar atenção no que o outro está dizendo, independente se concorda, se discorda, mas prestar atenção. Outra dica, higiene digital. Eu acho que é super importante a gente conseguir fazer isso. Períodos sem notificações. Está em casa, sabe que não tem nada muito urgente no trabalho, está ali com a família, né? Sabe que está todo mundo ali mais ou menos sob controle. Deixa aí pelo menos meio-dia, tira as notificações, né? Das redes sociais. Eu acho que Essa questão das notificações é muito importante, né, Maíra? Eu acho, assim. É visível a diferença quando você não tem essas notificações ativadas no seu telefone. É impressionante. Parece que fica chamando, né? Se você vê as notificações enquanto a pessoa não olha, então é melhor tirar. Não é? Que envolve outras questões, a curiosidade, a urgência, a demanda de, olha, quem me passou essa mensagem foi minha mãe, eu tenho que ver, né? Exatamente. Então, assim, isso daí é impressionante mesmo. É uma pequena mudança, como você falou, né? São pequenas práticas, mas que elas reverberam. É verdade, é verdade. E aí, trazendo um pouquinho também para a escola, né? Promover esses espaços de escuta, né? De escuta mesmo, de conexão, de diálogo, né? São movimentos que ajudam muito nessa capacidade de atenção, de concentração, né, de estar com o outro, de estar presente, é quando a gente promove ambientes de escuta, né? E, por fim, a intencionalidade, né? Eu acho que no ambiente escolar, em qualquer ambiente de educação, por que se faz uso de qualquer recurso que seja, né? No caso, a gente está falando da tecnologia. Qual é a intencionalidade daquela tecnologia? Para que serve aquela tecnologia? Por que a gente usa aquela ferramenta? Né? Porque é importante a gente sempre ter atenção que a tecnologia ela precisa ser usada a nosso favor, né? É como uma ferramenta para o ser humano e não o contrário, né? Assim, não é? A gente não pode ficar refém da tecnologia, a gente não pode ficar dependente da tecnologia, muito pelo contrário, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Então, é a intencionalidade, para que serve, por que eu estou usando. E aí tem outras dicas aí que, de repente, a gente marca outra live para conversar sobre isso, né? Olha, Maíra, que momento maravilhoso, viu? Vamos conversar mais, sim, sobre isso. Depois a gente vai reunir aqui, né, o que está no chat. Sobre, né? Assim, eu queria fechar antes de, né? Desculpa te interromper, porque eu acho essa frase super legal. Eu acho que vale muito a pena, do mesmo autor do Nexus, né? Vale muito a pena esse livro também, 21 lições para o século XXI, que ele traz essa ideia de que eu acho que quase que fecha o que a gente conversou hoje, né? Durante essa live, que a tecnologia não é boa nem é má, né? Tudo depende de como a usamos, né? Que o desafio é exatamente manter o poder da conexão sem perder a humanidade. E isso a gente vai... Assim, tem tarefa de casa por muitos anos aí, né? Para conseguir fazer essa conexão mesmo, né? Entre o uso da tecnologia sem perder a humanidade, né? Mas eu acho, Maíra, que só em estarmos aqui, né? Acho que a gente já deu mais do que o primeiro passo. Exatamente. Em busca disso, né? Eu vejo muito comportamento de muitas escolas que realmente estão trilhando por esse caminho. Exatamente. Usar o poder da conexão, porque a gente está falando de uma geração conectada, que a gente não quer que seja hiperconectada, e nem que nós sejamos hiperconectados, né, enquanto professores, gestores, coordenadores, enfim, mas que a gente realmente precisa fortalecer o nosso lado humano, né, as nossas relações humanas. Então, a gente teve, Maíra, a nossa convenção esse ano, ela foi uma convenção que a gente abordou esse tema, justamente sobre a humanização, né, das relações dentro da escola, olhando
para todos esses pratos que têm que ser equilibrados, né? Uhum. Então, Maíra, eu quero muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Agradecer, sobretudo, às escolas, aos assessores que estão aí acompanhando suas escolas no chat. Então, muito obrigada. Eu peço mais uma vez que vocês, por favor, não deixem de responder a pesquisa, né, que está aí no QR Code. É fundamental para a gente entender se tudo que a gente está planejando aqui faz sentido, né, para vocês. Então, mandem suas sugestões, respondam à pesquisa. Muito obrigada mais uma vez, Maíra. Obrigada demais. Agradeço muito o convite, adorei estar aqui e espero que possa ter contribuído, né? Que todas essas questões que a gente veio conversando aí durante esse período. Perfeito. Muito obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, Maíra. A todas as escolas que estão aqui com a gente. Isso. Obrigada, Maíra. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.